Olá, meus amados, estou aqui para mais um vídeo, mas eu queria deixar aqui uma explicação do porquê que eu não estou, no caso demora para que eu esteja postando os vídeos, por motivos de trabalho. E eu estou viajando muito, então fica meio complicado de estar fazendo os vídeos, mas sempre que eu posso, rapidamente, ou que eu posso, sempre que eu posso, eu estou entrando nos canais dos irmãos, estou vendo os vídeos e respondendo, as questões, os comentários aí. Eu sempre digo que eu não sou o dono da verdade, o que eu aprendi eu tento compartilhar com os irmãos. E aí o motivo aí que está pegando agora é o Apocalipse. Então, muitos comentários aí no meu canal, e eu tenho certeza que de muitos irmãos aí, o foco está sendo o Apocalipse. Muita gente às vezes faz os vídeos agora que, no caso, o Papa já sentou no trono, já está efetivado realmente como Papa. Então alguns vêm fazendo vídeos aí dizendo que já sabia, Só que na verdade, quando você entra no canal do irmão, ele não fala de Apocalipse. Só que depois do acontecido ele diz que já sabia que ia acontecer, ou seja, que não ia acontecer. Porém, eu e outros irmãos aí, outras pessoas, fazem vídeos já bem antes desse acontecimento, já dizendo que não acredito em Apocalipse. Eu sou um que até um certo tempo eu acreditei, quando eu estava no sistema religioso. Depois eu passei a acreditar no Apocalipse, em algumas partes dele, Depois eu passei a acreditar nos últimos 5 capítulos de Apocalipse. E conforme eu fui lendo e fui pesquisando e fui ouvindo os irmãos e fui aprendendo, eu descobri que o Apocalipse já aconteceu por inteiro. Na verdade, quando a gente busca aqui no Apocalipse a palavra, Apocalipse, a gente já não encontra. Então esse é um dos motivos que você já pode começar a entender o porquê, de não haver Apocalipse, porque ele não existe na Escritura. E outros motivos mais, como igreja. A igreja é citada por mais de 80 vezes na Escritura, na Bíblia, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Só que ela só vai até o capítulo 3 de Apocalipse. Então são coisas e coisas aí que, se você for analisar dentro da Bíblia, dentro da Escritura, você vai entender perfeitamente que não há Apocalipse. Que essa revelação foi dada somente para Israel e isso já aconteceu. Mas alguns irmãos ainda insistem em dizer que está próximo ao Apocalipse, que, como diz lá nas Escrituras, em breve, o em breve seria para 2000 anos depois. Não tem lógica alguma essas colocações, essas ideias de tirar da Escritura o em breve ou brevemente, na última hora, e trazer para 2000 anos depois para que aconteça. Não tem como associar, como muitos associam, Apocalipse, o livro de Apocalipse e o Anticristo. Não existe, porque o Anticristo não é citado no livro de Apocalipse. Você entende? Então vira assim meio que uma bagunça, Aí vem os irmãos aí e acredita que é o fim, Eu fiz até um comentário num vídeo do Caco Rocha, do irmão Caco Rocha, que infelizmente aí parou de fazer vídeos. Eu digo infelizmente porque é uma ótima pessoa, de um ótimo caráter, E é isso que as pessoas precisam, não desses mau caráteres aí que vêm fazendo esses vídeos, mentindo, enganando, que disso daí na rua, no mundo aí está cheio. Então os bons vão se afastando
aí das pessoas, e vão ficando os maus, né? Aqueles que tentam induzir, enganar as pessoas. Estou me referindo ao Apocalipse, estou me referindo a essas palhaçadas aí que houve aí um tempo atrás, de pessoas fazendo vídeos e mandando as outras pessoas irem para os montes. Então são coisas que não têm lógica. Vamos tentar entender que o Apocalipse realmente vai existir. Então vamos tentar entender. Vai existir o Apocalipse, mas eu tenho que fugir para o monte. Tá bom. Por que eu tenho que fugir para o monte? Por que eu tenho que fugir da cidade? Porque na cidade eu vou morrer? Seria isso? Quer dizer que no monte eu não morro. Eles não vão me caçar no monte. Isso, vamos colocar num geral, né? Em todos os países. Trazendo aqui para o Brasil, onde teria um monte ou uma mata que eu poderia me esconder? Não, porque se eles vão me matar na cidade, certamente eles vão me procurar nas matas, nos montes. Tá, e se eu ficar na cidade e morrer? Eu não serei salvo, porque eu vou ser morto. Se for assim, então como é que foram salvos as pessoas há 2000 anos atrás? Ou seja, de 2000 anos para cá, né? De quando o Messias morreu, ressuscitou, essas pessoas que morreram até aqui, então não foram salvas, porque não passaram pela famosa tribulação. Tem que passar por essa tribulação para ser salvo. Então tem que ir para o monte. Então são coisas que não têm noção. As pessoas que dizem sobre esse Apocalipse, sobre esse evento, não têm noção do que está dizendo. Eles não têm noção do que está dizendo. Aí, bem, né, voltando lá naquilo que eu creio que não, o Apocalipse já existiu, eu creio assim. E tenho provas aí, né? Você encontra provas dentro da Escritura, que está na nossa Bíblia, que está nas nossas Bíblias aí, que a gente tem hoje para ler, né, de referência, né, no caso, para tudo, né, no caso do Criador, de salvação, e daí vai. Então, veja bem, se eu crer que o Apocalipse já aconteceu, então eu não tenho que ter medo de um novo Apocalipse, né? Se eu crer que o Apocalipse ainda vai acontecer, eu também não tenho que ter medo. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, se eu for para o monte, se eu for para o monte eu vou ser salvo, e se eu ficar e morrer eu não vou ser salvo? Não, a Escritura não diz isso, e não é nem por isso que disse sobre ir para o monte na Escritura. Então esses irmãos que falaram que não aconteceram, né, o que eles falaram que ia acontecer não aconteceu, alguns, vou dizer assim, alguns sem caráter, né, sem brilho nenhum, continuam fazendo vídeos e não pediram desculpas, entende? Não se retrataram naquilo que eles falaram. Eles continuam fazendo vídeo como se nada aconteceu. Alguns vêm, né, e pediram desculpa aí, mas tirando o seu corpo fora, julgando o que as pessoas falam para eles. Né? Então eles continuam julgando e muitos ainda continuam acreditando que o Apocalipse está para vir. Vão enganar de novo. Então esse vídeo nem eu estou fazendo aí nem para esses que dizem acreditar no Apocalipse, né? Que vêm aqui e fazem vídeos que acreditam no Apocalipse. Esse vídeo é mais para um alerta para aqueles que acreditam nesses homens, né? Porque, sinceramente, são pessoas preguiçosas que têm preguiça de buscar a Escritura corretamente, têm preguiça de ler, assim como na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Agora tem aqui também no YouTube, né, pessoas que têm preguiça de ler a Escritura, de tentar entender melhor o que diz a Escritura, preferem ficar ouvindo palhaçadas, né? Essas pessoas que falam são palhaçadas.
nada comprova, nada prova, nada confirma, nada é afirmado do que eles falam. Como eu disse, né, já julgaram tantas pessoas, porque a besta é Saddam Hussein, porque a besta é Osama Bin Laden, porque a besta é Obama, né, a besta é não sei o que, entende? Não sabem o que dizem. E vão continuar dizendo, anos após anos, séculos após séculos, entende? Veja bem, eu não creio nesse apocalipse. Mas eu creio que a Terra não vai suportar tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta matança, tanta briga. Eu creio que a Terra não vai suportar isso. E por eu não aceitar o Apocalipse, não é questão de eu não aceitar ou não desejar a morte. Porque se há uma pessoa que mais deseja a morte, essa pessoa sou eu. Pode escolher aí que essa pessoa que deseja a morte sou eu. Porque o que eu preciso dessa vida? O que eu tenho de utilização dessa vida? O que eu utilizo dessa vida? Para bem, no caso meu, em material ou qualquer coisa assim. Eu não tenho nada. Essa vida não me dá nada, não me traz nada. Então para que eu vou querer ficar ainda, continuar, ficar aqui, ter o desejo, né, de ficar aqui, porque, poxa, eu tenho um carro, nossa, eu tenho uma fazenda, aí eu tenho muito dinheiro no banco, né? É claro que eu não tenho nada disso, né? Mas muitos que têm, não, porque, nossa, eu tenho que desfrutar daquilo que eu tenho. Para quê? Então, se há uma pessoa que deseja a morte, essa pessoa, entre muitos aí, sou eu. Eu não tenho nada com essa vida. Eu não quero nada dela. Mas no Apocalipse eu não creio. E não é no Apocalipse, não é porque eu tenho desejo de sair dessa vida que eu vou formar um sonho de que exista um Apocalipse para que venha acontecer a morte e por aí vai. Então aqui eu tenho algumas perguntas aqui para essas pessoas que acreditam no Apocalipse, né? Vou pedir que me responda, por favor, né? Que assim como essas pessoas creem que existe o Apocalipse, ou que vai existir o Apocalipse, eu também quero crer, porque como eu disse, eu também desejo sair dessa vida, né? Então eu tenho algumas perguntas aqui, e é claro, dentro da Escritura, e eu vou estar fazendo essas perguntas aqui. Então, eu peço a vocês que, esses que creem, que leem, né, que pegam versículos soltos, eu também vou falar aqui de versículos soltos na Bíblia, né, na Escritura, que está dentro da Bíblia, e aí eu peço que vocês me respondam, né, a todos esses irmãos aí, irmão Rubens, irmão Rivanildo, Robert e outros irmãos aí, né, esses aí são os maiores, tem os menores também, os maiores e menores que eu digo, claro, os maiores, não estou separando aqui pessoas, eu estou separando as pessoas que são mais vistas, no caso, os vídeos, os canais que são tem mais pessoas inscritas, e os canais que tem menos pessoas inscritas. Esse é o maior e menor. Então, tem maiores que essas pessoas que fazem esses vídeos acreditam no Apocalipse, mas tem os menores também. Eu já separei aqui vários e vários canais de pessoas que acreditam no Apocalipse. Então eu vou estar fazendo a pergunta, eu vou estar chegando devagar. Eu já fiz um vídeo aí esses dias atrás, pedindo para que os irmãos, né, se aconselhassem um com o outro, né, perguntassem um para o outro, chegassem numa conclusão, um bom senso, assim, né, que não brigasse, não falasse, não discutisse e tal. Mas como eu sou esse menor, né, eu me coloco no meio desses menores aí, que meu canal não é tão visto assim, os meus vídeos. Então acho que ninguém deu bola para o que eu falei. Então eu vou chegar de mansinho. E depois, se ninguém me responder, eu vou começar a mostrar as caras, né, os canais dessas pessoas que acreditam no Apocalipse, e vou começar a forçar. E vou começar a colocar também que essas pessoas são enganadoras, né, porque não voltam atrás daquilo que falam. Erram, estão errando, estão sendo enganados, estão enganando, e sabem que estão sendo enganadas e não voltam atrás. Então, irmão Rubens, que acredita no Apocalipse, irmão Rivanildo, Robert, como eu falei, e vários outros irmãos aí, né, que acreditam no Apocalipse, por favor, me respondam.
Eu vou fazer as perguntas aqui e vocês, por favor, eu estou pedindo, por favor, me respondam. Que assim os outros também vão saber o porquê, e aí nós vamos passar todos, né, a ter uma só crença, a ver uma só verdade. Não é assim? Não é assim que tem que ser? É assim que é. Eu penso que é assim. Então vamos lá. A Bíblia diz em Mateus 24, 34 sobre uma geração. Aí eu te pergunto, o que é uma geração? Porque diz assim, ó, em verdade eu vos digo que não passará, isso é o Messias falando, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, tá aí, né, a minha primeira pergunta, o que seria essa geração? Essa geração seria uma geração de 2000 anos? Essa geração seria após 2000 anos? Né? Isso está escrito em Mateus 24, 34. Em Mateus 10, 23 diz assim, ó, quando, pois, os perseguirem nessa cidade, o Messias falando, lá em Mateus 10, certamente ele estava falando daquela cidade onde ele estava, fugir para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, tanto é que não poderia ser no mundo ou no planeta, porque o Brasil não existia e vários outros países não existiam nessa passagem de Mateus 10, 23. Percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, por favor, me responda o que seria os discípulos percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Né? Que eles tinham que percorrer a cidade de Israel até que viesse o Filho do Homem. Não percorreram ainda em 2000 anos? Mas o Messias está perguntando aqui, está falando aqui para os discípulos, para os apóstolos. Marcos 9:1 diz assim, ó, e em verdade vos digo que dos que aqui estão, ele não está dizendo isso para nós brasileiros. O Messias está falando em Marcos, no livro de Marcos, está falando para os apóstolos. Em verdade eu vos digo que do que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino do Criador. Isso está em Lucas 9, 27, também está em Marcos 1. Então veja bem, ele diz, em verdade vos digo dos que aqui estão, estava ali conversando com eles, não provarão a morte até que venha o reino do Criador. Me respondam isso também, por favor. Aí vem, né, a expressão em breve, brevemente, em breve, que eu vejo que em breve e brevemente seria rápido. Seria como nós disséssemos aqui mesmo, olha, em breve, né, vamos colocar aí em breve 2 anos, em breve 10 anos, né, já não é muito em breve nessa, né, há 10 anos, mas vamos colocar aí 10, 15 anos para baixo. Então a Bíblia aqui discorre por várias vezes aqui, falando em breve ou brevemente, ela usa essa expressão. Então tá aqui, ó, em Mateus 26, 64, diz assim, ó, disse-lhes o Messias, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Veja bem que ele está falando aqui para um sacerdote. Então ele diz, olha, digo-vos, porém, que vereis em breve. Ele está falando para um sacerdote. Ele está dizendo que o sacerdote veria em breve. Ou veria em breve. Apocalipse 1, versículo 1 diz assim, ó, revelação do Messias, ao qual o Criador lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos dar uma pausinha nesse brevemente aqui, que Apocalipse diz que brevemente deveria, no caso, acontecer. Se eu pegar, né, literalmente, né, o breve
a expressão em breve ou brevemente e trazer para os nossos dias, você sabe o que vai acontecer? Eu vou afirmar para você, depois eu vou estar confirmando aqui no versículo, eu vou afirmar para você de antemão já que Pedro, apóstolo, Quefas, ainda vive. Sim, ele ainda vive. Se você buscar literalmente a expressão em breve ou brevemente e dizer que foi dito há 2000 anos atrás, está para acontecer agora, então eu digo também que Pedro, o apóstolo Pedro ou Quefas, ainda vive. Porque diz assim, ó, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, o próprio Pedro falando, sabendo que brevemente, veja que a expressão brevemente, Pedro está usando a mesma expressão, que brevemente hei de deixar esse tabernáculo. Ele está falando do corpo dele, né? Como também o nosso Messias já o tem revelado. Então veja bem, se eu pegar a expressão em breve ou brevemente e trazer para 2000 anos, eu vou ter que usar também a expressão que Pedro usou, dizendo que em brevemente ele ia deixar o tabernáculo, sendo que esse brevemente seria após 2000 anos, e ele não morreu. Pedro, Quefas, não morreu. No Apocalipse capítulo 2, versículo 16, diz também em breve, diz assim, ó, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra elas batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 22, 6. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Criador dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, em Apocalipse 2,5, só para terminar aqui, essa expressão brevemente ou em breve. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Então, veja bem, existe o brevemente, no caso, em breve, após 2000 anos. Gente, esse em breve, nós não estamos falando de 2 anos. Esse em breve, eu estou falando de pessoas que usam o brevemente ou em breve após 2000 anos. Que usam a expressão de geração, essa geração, após 2000 anos. Isso não tem lógica alguma. Essas pessoas que dizem essas coisas não têm noção do que estão falando. Porque aprendeu na igreja católica, aprendeu na igreja evangélica, saiu da igreja evangélica e trouxe para cá. Você pode notar uma coisa, que todos que acreditam no Apocalipse saiu de uma igreja, ou católica ou evangélica. Você pode saber disso, porque aprenderam lá. E ainda não conseguem ler, não conseguem entender. E muitos entendem, só que não querem voltar atrás. Porque eu já disse outras vezes, são pessoas que dependem disso, porque depende financeiramente mesmo. Depende de falar do Apocalipse. Porque se ela parar de deixar de falar do Apocalipse, ela já não vende CD mais. Essa pessoa não vende mais CD. Essa pessoa não fica mais popularizada. Porque o que interessa para as pessoas hoje é mentira. O que interessa, na verdade, para essas pessoas que querem o Apocalipse é serem enganadas. Elas acreditam, creem que o Apocalipse vai existir porque esperam a vinda do Messias. E não é por aí. E não é assim. Se você pegar a Escritura, você vai entender que não é assim. Não adianta você ficar sorteando aí versículos e versículos e sabe? E catando besta daqui, besta dali, besta de lá. Quando na verdade, a besta está sendo você. Você está sendo um besta de acreditar nesses homens. Veem o que eles dizem, o que eles explicam, né? Sobre besta, sobre chip, não sei o que, e compara com a Escritura. Compara com a Escritura, vê se realmente está batendo.
Porque a Escritura ela tem que bater em todas as partes. Em tudo ela tem que ter uma revelação. Já foi revelado. Uns até saem aí falando, né? Porque eu não sou de igreja mais, porque hoje eu creio em Yahushua, e Yeshua, não sei o que, e ele me revelou. Peraí. Você não segue o Messias como ele? Por que vai revelar só para ele e para você não? Se é uma coisa assim tão profunda, que no caso aí o Papa, né? O Papa é uma besta. Tá bom, se é uma coisa tão profunda, você que segue o Messias, revelou para o irmão, revelou para você? Tem alguma coisa errada. As pessoas estão fora da Escritura. Eles estão fora da Escritura. Vou para mais algumas perguntas aqui. Vê que a Bíblia, a Escritura, fala para que a gente entenda o que está aqui escrito em Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Aí diz, até, olha só, ele diz, até, esse até, ele está acrescentando, no caso aqui, mais olhos, né? Ele está acrescentando mais pessoas. E todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Por que transpassaram? Porque aqueles que o mataram. Então, quando o Messias diz lá em Mateus sobre aquela geração, seria aquela geração, pois aquela geração que mataram ele. E dentro da geração, alguns colocam 40, alguns colocam 80 anos, né, que é uma geração, né, entre esse espaço desse meio tempo, dos 33 anos e meio a qual o Messias morreu, que assim a gente tem um cálculo mais ou menos, após 40 anos, ou seja, dentro daquela geração, houve a destruição do templo. Você tem como analisar essas coisas, tudo que o Messias falou, tudo bate. Somente essas pessoas não acreditam nisso. E outra vez diz assim, em João 19:37, e outra vez diz a Escritura, verão, veja que é com tempo futuro, né? E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Então aqueles que o mataram, eles viram a vida dele. Então já aconteceu. O Apocalipse já aconteceu. Mas está aí essas perguntas que eu estou fazendo, né? E eu espero uma resposta, né? Não precisa, nem usa meu nome. Se quiser usar meu nome, meu vídeo, fica à vontade, né? Mas responda pelo menos algumas perguntas dessas aqui, né? Responda, fazem vídeo, responda pelo menos, não para mim, mas para os outros, né? Para mostrar que realmente vocês estão certos sobre o Apocalipse. Entrando aqui nos últimos dias, eu tenho aqui outras perguntas, né, sobre os últimos dias, a última hora, que diz assim em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, sabe, Paulo falando, né, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora vamos conjugar aqui Timóteo, que Paulo falou, com Atos 2,17. Porque Pedro também, falando ali num discurso, né, após eles ter falado ali em línguas, em idiomas, a todas aquelas mais de 15 nações que estavam ali, né, em Jerusalém, que ouviram cada um falando a sua própria língua, em que eram nascidos, como está escrito lá. Então as pessoas começaram a dizer, olha, alguns estão bêbados, né, e tal, essas coisas vai. Vamos deixar pular isso daí, para não acrescentar muita coisa. Aí Pedro diz assim, em Atos 2,17, e nos últimos dias, ele está relatando aqui o que disse o profeta Joel, lá está em Joel 2, versículo 28 ou 30, uma coisa assim. Então ele diz aqui, e nos últimos dias acontecerá, diz o Criador, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então veja que
Pedro, no seu discurso, ele usou a expressão últimos dias. Nos últimos dias estava acontecendo. Você me entende? Quando Joel profetizou que haveria de acontecer para os últimos dias, o profeta Joel revelou assim, que nos últimos dias aconteceria tal coisa. Em Atos 2, no capítulo 2 de Atos, logo do versículo 1, aconteceu. Do versículo 1 ao versículo 5 ou 4, você pode ver que aconteceu essa profecia. Então Pedro volta a falar e justifica os últimos dias. E nos últimos dias acontecerá. Ele falando o que o profeta Joel tinha falado, tinha profetizado. E já aconteceu. Ou seja, se já aconteceu para os últimos dias, então não é para 2000 anos. Se você conjugar Atos com os outros passagens que diz últimos dias, você vai ver que os últimos dias era para aquela geração. Eram os últimos dias. E tem mais. Em Hebreus 1, versículo 1 diz assim, havendo o Criador antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aniquilou os profetas aqui, né? Não vou entrar nesse detalhe também, mas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então veja bem que ele usou a expressão últimos dias, falando que o Messias falava já nesses últimos dias, ou seja, que eles ouviam acerca dos últimos dias, o final ou a vinda do Messias e essas coisas todas, as profecias acontecendo nos últimos dias. Então veja bem, os últimos dias já aconteceu. Porque os profetas cessaram de profetizar, então quem falou foi o Filho, foi o Messias, nos últimos dias. Eu estou fazendo as minhas colocações aqui, mas você, como eu disse, você pode chegar e me desmentir. Não me desmentir em coisas outras coisas, só me desmentir sobre acerca do Apocalipse. Né? É o vídeo que eu estou fazendo do Apocalipse. Se você quiser falar de profetas, tem outros vídeos aí que eu falei de profetas, de outras coisas, aí entra neles no meu canal, aí entra neles aí e coloca ali, né, os seus comentários, a gente vai discutir a questão de outras coisas. Mas aqui eu estou falando do Apocalipse. Então, se você quiser me desmentir ou me responder com essas perguntas que eu estou fazendo, é o que eu preciso que você me responda, principalmente você que acredita no Apocalipse. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 3 diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Os últimos dias, se nós pegarmos Atos 2,17, nós vamos entender que os últimos dias seriam para aquela geração. Se a gente pegar Mateus 24:64, nós vamos entender que aquela geração, ali de 80 anos, seria para os últimos dias. Isso eu estou dizendo os últimos dias porque as pessoas que creem no Apocalipse pegam esses versículos de últimos dias e jogam tudo para cá. Os últimos dias é agora. Eu não sei como que as pessoas conseguem deixar os acontecidos, os acontecimentos, tudo que se passou com os nossos irmãos, deixar assim, esquecidos. Os judeus que morreram, que foram mortos, por Roma, não seria os últimos dias lá? Quando o templo foi destruído, que o próprio Messias diz em Mateus 24, citando a Daniel, que Daniel, capítulo 9, versículo 27, 28 e 29, fala desse mesmo acontecimento, que houve sobre o templo, a destruição do templo. Será que essas pessoas que lá, 2000 anos atrás, não passaram por esse apocalipse? Nós vamos ter que ser ignorantes a ponto de deixar, ou egoístas a ponto de deixar o acontecido o já acontecido para trás e pegarmos aqui para nós. É nós que somos os escolhidos para passar o apocalipse. Vamos ser egoístas de deixar os acontecidos para lá. É assim que está acontecendo. As pessoas que falam do Apocalipse, é somente isso que está acontecendo. Vou ler aqui mais rapidinho para
para a gente terminar aqui. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 1 João, versículo 2, capítulo 2, versículo 18, famoso, diz assim, ó: filhinhos, é já a última hora, últimos dias, última hora. Veja bem, último dia da semana, a semana tem 7 dias. A última hora do último dia seria em 6 dias. É a última hora. É a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Naquela época, não é para agora. Não tem como você conjugar anticristo com Apocalipse. Não tem. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então veja bem, meu querido, tá aí as perguntas, né? Essas perguntas é a que eu faço, né? Como vocês vão pegar dessas passagens e trazer a 2000 anos depois e colocar aqui que o Apocalipse vai existir. Como vocês podem pegar essas passagens, né? Algumas delas que ainda tem mais aqui, mas não vou citar mais porque para não ficar extenso o vídeo aí, né? E ficar chato. Mas essa é a minha pergunta. Como vocês podem pegar essas passagens, né, e trazer após 2000 anos? Como vocês podem pegar a geração daquela época e trazer para cá? Como vocês podem ser egoístas ao ponto de deixar os acontecidos, as mortes que houve dos nossos irmãos lá atrás e se colocar aqui como o especial? 2013, nós somos os especiais. Eu sou o especial do Messias, porque hoje que é o último dia, hoje é a última hora, né? Hoje é a geração que falou Mateus, que falou, o Messias falou em Mateus, né? Hoje haverá, hoje tem anticristos, hoje a besta vai se sentar no trono. Deixa de ser egoísta. Responde as perguntas aí para mim e, é lógico, vão continuar falando do Apocalipse. E assim como eu falo dos intitulados pastores, eu também vou falar, porque eu não procuro falar dos irmãos youtubianos, porque eu procuro a verdade. E quando eu descubro que há uma mentira, certamente eu vou estar contra essa mentira, né? Assim como muitas pessoas acham que eu sou mentiroso, que eu sou herege, eu sou enganador. São contra mim. Mas estamos livres. Só que estamos livres também para entender as Escrituras. E antes de mais, assim, para terminar o vídeo, eu quero dizer para todos esses irmãos a qual eu citei os nomes e qual tem vídeos aqui, vários vídeos aqui guardados, que eu tenho certeza que eu vou mostrar depois, a cara de cada um, né? Eu não tenho raiva de ninguém, né? Tem alguns irmãos que comentam aqui: poxa, irmão, mas você fala do irmão que você... Não, você tem raiva? Jamais, jamais. O que eu quero é entender como os irmãos entendem. E pelo contrário, eu amo a todos. Eu amo a todos. Não porque só a Escritura manda, né? O Messias manda que eu ame o meu próximo. Não, eu amo por amor mesmo. Que se alguém tiver em perigo, ou enroscado, ou precisando de ajuda, eu vou ser o primeiro a estar ajudando, né? Se eu tiver possibilidade de ser o primeiro, com certeza eu vou estar ajudando muito rápido, né? Porque eu amo a todos, né? Os vídeos que eu faço falando dessas pessoas é das atitudes que essas pessoas tomam, né? As atitudes antecipadas que essas pessoas tomam, de chegar e colocar no vídeo como se fosse dono da verdade, como se o próprio Messias estivesse ali do lado dele falando: olha, fala isso, fala aquilo outro, sendo que é uma enganação da pessoa própria e as pessoas que ouvem estão sendo enganadas por eles. Mas eu amo a todos e vou continuar amando. O que eu quero é entender como os irmãos se entendam. Ou então, né, que os irmãos entendam que estão errados. É só isso que eu tenho a dizer. Né? E sempre colocando: eu amo a todos, né? Do menor ao maior. Para mim não faço distinção de ninguém. Tá bom? E que todos aí fiquem na paz do Messias. E eu aguardo a sua resposta, o seu comentário, o seu vídeo, eu aguardo, né? Então,
doido para saber essa verdade do Apocalipse. E todos na paz e na ciência.